Livro de Lucas. Quero ser bem rápido. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. A filha de Jairo e a mulher enferma. Amém? Quem puder ficar de pé, fique de pé, referência à palavra do Senhor. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e este se prostrou aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, despertava a multidão, e é que uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com muitos médicos o que havia, e por isso não podia ser curada, porque chegando por trás dele tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, e disse Pedro: o que estava com ele, mestre? O que estava com ele? A multidão te aperta e te oprime. E disseste: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheceis que de mim saiu virtude. Né? Maravilhoso, eterno Deus e eterno Pai, Deus da glória e Deus santo, Deus de Israel. Nesta noite, meu Deus e Pai, somos gratos, meu Deus, a Ti, meu Deus, por mais uma oportunidade de ter nos dado graça, misericórdia e compaixão, Senhor, meu Deus e Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, Pai, da causa, meu Pai, que não ser consumido, meu Pai, porque a Tua misericórdia durou para sempre, Senhor. A Tua graça, meu Pai, o Teu poder, a Tua majestade, meu Deus, Pai, esteja com todo o povo Teu, aqueles que creem. Amém. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Meu Deus, irmão, nesta noite eu quero falar de um Jesus. De um Jesus que opera milagre. De um Jesus que transforma, de um Jesus que faz o milagre acontecer. Porque aquilo que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. Por que é possível para Deus? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e tudo para Ele foi feito. Porque a palavra do Senhor diz: todo aquele que tem fôlego glorifica e exalte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu quero falar de Jesus, porque aonde Jesus colocava a planta dos seus pés, meu querido irmão, acontecia milagre. Acontecia grande prodígio e poder através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz, meu querido irmão, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todos que creram, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, aqui uma história bem interessante, que Jesus, acontecendo quando Jesus voltava, a multidão o recebeu. Louvado seja Deus. Mas chegou um homem chamado por nome de Jairo, se prostrou-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estava necessitando de um milagre. Estava necessitando de algo, porque para ele era difícil. Louvado seja Deus. Mas no meio do caminho, meu querido irmão, Jesus indo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus se encontrou com uma mulher que havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Já tinha gastado tudo que tinha com o médico, mas a medicina não dava jeito. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ela, tocando na orla do vestido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o milagre aconteceu. Por isso, meus irmãos, tem coisas, tem momentos difíceis na nossa vida que nós precisamos clamar pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não clamamos ao homem, não clamamos à mulher, mas clamando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que todo o poder foi dado no céu e na terra, e até debaixo da terra foi dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o nome dele foi dado acima de todos os nomes, porque não há poder, não há nome maior do que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não faz milagre, Maria não faz milagre, Conceição não faz milagre, Batista não faz milagre,
Mas Jesus Cristo é o único santo que faz milagre. É o único que ressuscitou entre os mortos para a remissão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Eu quero te falar hoje que Jesus, Ele está à porta. A Bíblia diz que Jesus, Ele está perto de voltar para buscar a sua igreja. Por que tu afirma isso? Porque a Bíblia diz que Ele vem como ladrão à noite e que ninguém vos perceba. Louvado seja Deus. Ele faz uma comparação, meus irmãos, que Jesus, Ele vem à noite. Um ladrão, ele vai entrar numa casa ou num cercado, se não à meia-noite. Não é isso? Louvado seja Deus. Por isso que a palavra do Senhor, meus irmãos, nos avisa, nos alerta que Jesus Cristo, Ele está à porta. Ele está voltando para buscar a sua igreja amada. Ele está voltando para buscar um povo. Ele não está precisando, Ele não está procurando multidão. Ele não está procurando número, mas Ele está procurando qualidade. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esses que Jesus está procurando para entrar no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para a mensagem, a Bíblia diz que um certo homem chamado por nome de Jairo, ele era príncipe da sinagoga. Era um homem importante. Era um homem de alta, vamos dizer, de alta classe. Louvado seja Deus. Mas ele precisou de Jesus. Ele precisou que Jesus entrasse em sua casa, porque sua filha, Deus, quando se prostra diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus está procurando um coração contrito e quebrantado na sua presença. Ele está procurando um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus. Quando Jairo chega para se prostrar diante da presença do nosso mestre, a Bíblia diz que ele se prostra diante do nosso mestre. Ele diz: mestre, Rabi, eu preciso que tu entra na minha casa. Louvado seja Deus. Eu preciso que tu entra na minha casa, porque a minha filha, como disseste, tem quase 12 anos de idade. Ela está precisando de um milagre teu. Ela está quase morta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Jairo, já estão fazendo o funeral. Já chega a notícia para Jairo dizendo, louvado seja Deus, já chega para Jairo dizendo: Jairo, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre, não. Porque sua filha já está morta lá na cama. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus dispensou todo aquele povo que estava dentro da casa. A Bíblia diz que Jesus dispensou todo aquele povo que estava dentro da casa. Irmão Mimi estava dentro da casa. Mas quando Jesus, ele entra dentro da casa, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz para o mundo, meus irmãos, você pode estar morto, mas para Deus, a Bíblia diz que Ele é vida. A Bíblia diz que Ele é o pão que desceu do céu. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro. Louvado seja Deus. Não vai olhar para as críticas, não vai olhar para as predadas, não vai olhar para as calúnias, não. Olha para Jesus, que é teu alvo. Olha para Jesus, que Ele é o teu redentor. Olha para Jesus, Ele que morreu na cruz para ti, irmão. Que muitos hoje estão se apostatando da fé. Muitos estão deixando Jesus de lado, porque não estão aguentando mais as lutas, não estão aguentando mais as provas. Porque se tem alguém na igreja falando do irmão, o irmão pensa em sair logo da igreja. Não, meus irmãos, o seu alvo é o céu, o seu alvo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós estamos aqui por causa do um mediador entre os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui, meus queridos irmãos, nesta noite, porque foi Deus que nos permitiu estar hoje aqui. Porque a Bíblia diz que Ele esquadrinha nossos pensamentos e nossos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, meus queridos irmãos, Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele não faz aquilo que a mulher não pode fazer. Ele vai e entra, meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Quando tem alguém enfermo, a primeira coisa que nós fazemos é desesperar. Mas Jairo não. Jairo chegou aos pés do Senhor Jesus Cristo, se prostrou
foi dizendo: mestre, Rabi, eu preciso que tu entre em minha casa. Eu preciso que tu entre em minha casa porque minha filha está quase morta. Louvado seja Deus. Mas o interessante, meus queridos irmãos, que Jesus ia passando e uma mulher o tocou. Uma mulher que havia 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. A Bíblia diz que Jesus, ela ia quase falecendo. Louvado seja Deus. Mas ela tocou na hora do seu vestido. E a Bíblia diz que Deus diz que a Bíblia está nos avisando e está nos ensinando que Jesus disse: alguém me tocou. Louvado seja Deus. Porque de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. E Pedro dizendo: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Ainda tu vem perguntar quem te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou. Porque de mim saiu poder. Em outras traduções, virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós devemos clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: clama a mim, eu te responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela veio para nos salvar da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós temos esperança. Glória a Deus. Se ainda a árvore está cortada, mas a raiz está firme na terra, aquela planta ela vai jorrar. Ela vai criar suas folhas. Ela vai dar seu fruto. Louvado seja Deus. Para você muito, para muitos não tem valor, mas para Deus você é como uma pedra preciosa. Como está lá em 2 Pedro, capítulo 2. Nós estamos como pedra preciosa. Para o homem somos pedra reprovada. Mas para Deus nos condene. Ainda que o mundo nos condene, ainda que o povo diz que não tem mais jeito, mas Jesus ele chega para dar jeito. De calamanda, suricova, labanacéia, rei de calamá, sui de cas. O nosso Deus, ele é poderoso, meu querido irmão. Quantas das vezes, meu querido irmão, nós somos criticados? Quantas das vezes nós somos caluniados? Quantas das vezes a gente somos mal defamados? Por alguém que contou uma conversa, por alguém que contou uma situação. Louvado seja Deus. Mas primeiramente nós temos que ter a prova. Primeiramente nós temos que saber, louvado seja Deus. Eu vi, eu contemplei. Mas agora sai dizendo que alguém falou, que alguém me disse, perguntando: foi fulano que me disse, outro foi fulano que me disse, e não chega nada. Tem muitas pessoas assim, pastor Francisco, que estão no fogo do inferno. Porque a Bíblia diz: aquele quem vos deu o direito de julgar o servo a lei. Quem lhe deu o direito de julgar o servo a lei? Deus lhe fez juiz? Será que Deus me fez juiz para julgar o meu irmão? Ou para condenar o meu irmão ou a minha irmã? Deus não me fez juiz, mas Deus me fez um adorador. Deus me fez um adorador para adorar Ele. Ele te fez um adorador para que tu adorasse a Ele em espírito e em verdade. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, irmã Maria, nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui apenas por um momento. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus abreveu o dia por causa dos escolhidos. Se não fosse, eu não achei ninguém que falasse a verdade. Eu não achei ninguém que pregasse a verdade. Eu não achei ninguém que lhe buscasse com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jeremias, Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, agora eu sendo Deus, eu não castigarei eu com uma nação como essa? Ele faz uma pergunta para o profeta. Aí Jeremias fica calado. Aí Deus vai e diz assim: Jeremias, eu vou castigar a terra. Louvado seja Deus. Porque na terra há muita maldade. Na terra há muita imundice. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o mundo está empestado de iniquidade, de pecado.
O lugar que tem mais prostituição é aqui dentro do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a pesquisa, você vai ver, o Brasil é o lugar que tem mais imoralidade, é dentro do Brasil. Nos outros países você não vê homem com homem, mulher com mulher, você não vê não. Se for lá, é pena de morte. Aqui no Brasil tudo é liberado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para a glória de Deus, Deus ainda, Ele não Deus não destruiu a terra ainda, meu querido irmão. Você sabe por quê? Porque a igreja ainda está aqui na terra. A igreja que adora a Deus ainda está aqui na terra ainda. A igreja que adora a Deus está aqui na terra. Se não fosse isso, Deus já tinha destruído a terra. Porque em vários lugares está acontecendo guerra. Em 16 países está acontecendo guerra. Está mais pior do que a terceira guerra mundial. É guerra por cima de guerra. Ele diz, quando houver guerra, humor de guerra, fome, perto em vários lugares, ainda não será o fim. Não será o fim. É só o princípio das dores. Meus irmãos, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós estamos para sofrer por Jesus. Enquanto nós estiver aqui nessa terra, nós vamos sofrer calúnia por Jesus. Enquanto nós estiver aqui nesta terra, nós vamos ser caluniados por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque se você for ler lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11, vai falar sobre a perseguição ao cristão. Não é o crente, é ao cristão. Eu posso fazer uma pergunta? Deus nos chamou para quê? Para ser o quê? Alguém me responde? Deus te chamou para ser cristão e não crente. Crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê que estremece. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele é crente. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os primeiros são derradeiros e os derradeiros são primeiros. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. São os escolhidos na terra. Que afirma. Por que está afirmando? Porque a Bíblia diz em Mateus 24, 36. Assim como for o dia de Noé, também será a volta do Filho do Homem. Comia e bebia e dava em casamento.